Estamos com o capítulo 3. Na semana passada já aprendemos coisas importantes sobre a providência de Deus, a maneira como Deus abençoou a vida do povo por meio de Mordecai, por meio de Esther, como Deus tem nos abençoado também, nos protegido, nos guardado com a sua santa providência. E hoje nós vamos ver alguns dos grandes problemas vividos pelo povo de Israel, na figura de um inimigo chamado Amã. Capítulo de número 3 do livro de Esther. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Hamedata Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes ele isso, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se mantiveram de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do reino do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Hamedata Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província do seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província,
esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti. A lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Até aqui, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela direção que nos dá, Senhor, em buscar entendê-la, em querer, ó Pai, vivê-la. Capacita-nos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, para que assim aconteça e para que possamos viver agradando, Senhor, a Ti e fazendo a Tua vontade, ó Pai, a razão das nossas vidas. Te agradecemos por tudo que já vivemos nesse culto, pela mensagem de louvor cantada pelo coral, pelos cânticos, os hinos, pelas orações, pela vida das nossas crianças. Te agradecemos pela existência desta igreja neste local e que ela, fortalecida por Ti, ó Deus, continue a crescer, a se desenvolver, não somente em número, ó Pai, mas principalmente em espiritualidade. Pedimos isso e rogamos pelo Teu Santo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, fiquei espantado ontem, conversando com alguns irmãos da igreja, sobre o que aconteceu na China no dia 28 de outubro, ou seja, no domingo passado. Um ônibus conduzindo algumas pessoas, por meio de uma câmera no ônibus, foi registrado um fato triste. Uma mulher pegou um celular e bateu na cabeça do motorista. O motorista revidou e tentou dar um murro, um tapa na moça. A moça revidou e deu outro nele, só que aí ele segurou o braço dela e o resultado foi que o ônibus perdeu o controle e caiu de uma ponte gigantesca, de altura enorme. Resultado, 15 pessoas morreram. 15 pessoas morreram. É triste ouvir algo como isso. Eu não sabia disso. Eu fiquei muito triste e tem as filmagens que mostram ainda o fato acontecendo, que nos entristece mais ainda. Meus irmãos, a que ponto chega o relacionamento entre duas pessoas? É um relacionamento, um motorista e um passageiro. É um relacionamento comum, trivial. Dizemos que não é nem primário, nem secundário, talvez terciário. E num relacionamento desse tipo, quantas pessoas sofrem, quantas pessoas morrem por causa de intransigência, por causa de um coração duro, por causa de um coração revoltoso, amargo. Como algumas pessoas conseguem ter um coração assim, tão amargo? E depois, quando a gente vê as notícias da semana, a gente se entristece mais ainda. Um rapaz que violenta, mata no meio de um cadastro, joga no meio do mato. Meus irmãos, um outro que pega um facão e sai atingindo pessoas. Por que algumas pessoas agem assim, com tanta raiva, com tanto rancor, com tanta raiva no seu coração? Meus irmãos, esse é um grande problema da humanidade. Nós falamos e dizemos pela nossa teologia que estamos com um sério problema da queda. Isso causa em nós uma contaminação terrível pelo pecado, e o pecado traz consequências drásticas, tristes, realmente tristes. Nós estamos, meus irmãos, atingidos por esse germe do pecado em nós e podemos passar por isso, podemos presenciar isso, podemos sofrer isso, mas uma coisa que nós gostaríamos nessa mensagem é que nós não fôssemos os agentes disso. Essa talvez seja a maior e mais importante informação para nós aqui. Que nós não sejamos pedra de tropeço, que nós não sejamos os agentes de tamanha desgraça nesse mundo. E nós temos motivações bíblicas para que isso não aconteça. E, meus irmãos, esse texto demonstra um pouco desse sentimento tão ruim, mas podemos ver a mão de Deus também lidando com isso. Isso é o que nós estamos vendo no texto de Esther.
O texto de Esther não está dando ênfase a Esther, não está dando ênfase a Mordecai, nós já falamos isso. O texto de Esther está dando ênfase a Deus e mostrando Deus agindo na vida do seu povo, agindo na história, e Deus conduzindo o seu povo com mão bondosa, uma mão bondosa. E nós já vimos isso, mas é importante que a gente ressalte o que esse texto está dizendo. Esse texto está tratando de um povo que está passando pelo castigo de Deus. E essa é uma das lições que a gente precisa tirar do texto de Esther. Não se brinca com Deus. Esse povo andou de uma maneira errada perante Deus. Se nós pegarmos o livro de 1º e 2º Reis, principalmente 2º Reis, os últimos reis, vocês vão perceber que todos eles adquirem esse qualificativo: fizeram o que era mal. Fizeram o que era mal. Todos eles andaram errado. Meus irmãos, é triste, nós falamos isso para a mocidade ontem à noite. É triste quando uma mocidade anda em pecado, quando uma liderança anda em pecado. Os líderes têm uma grande responsabilidade. Todos nós devemos ser santos, mas é uma grande responsabilidade de um presbítero, de um diácono e de pastores viverem em santidade. Mas só que esse povo não tinha líderes assim. Os líderes não andavam em santidade. Os líderes estavam corrompidos, e eram também corruptos e corruptores. O resultado, meus irmãos, pode ver no texto de 2º Reis, é o exílio. E é isso que esse povo está vivendo. Na semana passada nós percebemos que Esther teve que se ver numa situação muito triste, forçada a participar de um concurso, e esse concurso não pode ser visto com bons olhos, porque quem lê o texto sabe o que acontecia com as moças. Era terrível o que acontecia com elas, não era nada bom. E alguém disse: nossa, mas como que alguém passa por isso? Simples, a desobediência do pecado trouxe isso. E não é por menos que na semana passada nós fizemos questão de ler o texto de Daniel, capítulo 9, para demonstrar que os líderes estavam conscientes dos erros, e por isso estavam naquela situação tão calamitosa de serem servos, de serem cauda e não cabeça. Meus irmãos, aqui mais uma coisa vai acontecer no texto de Esther para causar espanto, medo, pavor na vida daquele povo. Surge uma nova figura no texto. No capítulo 3 aparece Amã. E, meus irmãos, aqui surge o grande problema apontado pelo texto. A proposta de Amã, aceita por Assuero, se torna então um grande problema na vida do povo. Diante deles tem uma grande ameaça agora, a morte. Porque o que o rei fez ao tirar o seu anel e dar para Amã foi conceder-lhe autoridade para que a morte do povo de Judá fosse concretizada. E nesse contexto, o texto de Esther mostra como ocorreu esse grande livramento, esta grande benevolência do nosso Deus. Meus irmãos, é importante que nós entendamos um pouco sobre as duas figuras aqui, Mordecai e Amã, as duas figuras que aparecem. Meus irmãos, se nós olharmos para o texto do capítulo 2, e nós fizemos questão de ressaltar isso na nossa última fala, é que Mordecai é um benjamita, da mesma tribo de Saul. Ele é do povo de Deus, pertence ao povo de Deus, ele tem uma ligação específica com a família de Saul. E quem é Amã? Meus irmãos, o texto diz que Amã é um agagita. E o que significa isso? Ele é um descendente de Esaú. Ele é da parte daquele povo chamado Amalequita, que causou grande sofrimento no passado para com o povo de Deus. Então, realmente, tem toda a probabilidade de termos aqui uma rixa, porque os amalequitas detestavam e odiavam o povo de Judá.
E vocês podem perceber no texto que só mais adiante Mordecai, Amã, saberá que Mordecai era um judeu. E aí, não é por menos que ele não quer somente a morte de Amã, mas ele quer a morte de todos os judeus. E ele trama um plano, e nesse plano o seu desejo é ver que todos os judeus sejam exterminados, mortos. Os judeus falam que esse é o primeiro Hitler. Os judeus pegam esse texto e dizem assim: eis aqui o primeiro Hitler que queria ver a morte de todos os judeus. Mas essa briga então começou bem lá no passado. Gênesis 25, 22 a 23 nos fala que os dois meninos lutavam no ventre da mãe. Se lembram disso? Jacó e Esaú. E meus irmãos, isso acontece também no texto de Êxodo. Nós vamos perceber que os amalequitas tramavam contra o povo de Deus. Em Deuteronômio 25, de 17 a 18, nós vamos perceber que Balaão era também um homem contratado pelos amalequitas para jogar maldições, querendo assim ver o fim e a destruição do povo de Judá. Deuteronômio 25, 17 e 18 mostra um pouco sobre isso. Mas Êxodo 17, de 8 a 16, mostra uma batalha em que Israel pelejou contra Refidim, e com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam as mãos, um de um lado e outro do outro, e assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Meus irmãos, sempre houve um atrito muito grande entre a nação de Amã e a nação de Mordecai. E meus irmãos, eles foram cruéis muitas vezes contra o povo de Deus, a ponto de Deus descrever algo dizendo o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Essa é a situação. O texto faz questão de mostrar para a gente, o judeu, mostrando para a gente que essa briga retorna agora e num novo cenário. Que cenário é esse? Em meio ao reino dos persas em Suzã, entre duas pessoas, entre Amã e o próprio Mordecai. Se não é por menos, o texto que nós lemos, se os irmãos perceberam na nossa liturgia, no momento de contrição, fala sobre Saul e o que ele fez, poupando o rei dos amalequitas e também todos os animais. Mas antes disso houve uma grande guerra e o povo de Saul venceu os amalequitas. Então provavelmente isso estava bem nítido na mente de Amã. Essa é uma das melhores formas de tentarmos compreender esse texto. Na mente de Amã estava bem nítida a visão da destruição quase total do seu povo por meio do rei Saul, naquele momento em que ele destrói todos, menos o rei, provavelmente os animais que disseram que era para ser oferecido em sacrifício ao Senhor Deus. No texto que nós lemos, isso fica bem claro, capítulo 15, versos de 7 a 9, do primeiro livro de Samuel.
Meus irmãos, o texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versos de 42 a 43, nos faz entender que ainda havia muitos amalequitas vivos. O texto diz assim: também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitão a Pelatias, Nearias, Refaías e a Uziel, filho de Izi. Feriram o restante dos que acamparam dos amalequitas e habitavam ali até os dias de hoje. Então significa que um grupo ainda conseguiu ser preservado. Então, de onde vem essa rixa? De onde vem essa raiva? De onde vem esse ódio? Ou como diz o texto, essa fúria? Vem por causa desse contexto já anterior, desde Jacó e Esaú, e chega até esse momento. Então, Mordecai, ele está diante de uma situação difícil, porque o texto do capítulo 3 de Esther nos mostra que Amã é colocado como um dos homens mais importantes do reino, um dos homens mais fortes, mais influentes, mais poderosos. E o que nós sabemos é que Mordecai está inserido também no contexto desse grupo de notáveis, mas é só mais um dentre tantos outros. Amã agora adquire um status de ser um amigo do rei. E há um lugar onde Amã passa, e quando ele passa, todos, e nós podemos perceber que é muita gente, porque nos primeiros momentos ele não consegue perceber que Mordecai fica em pé. Há muita gente. E ele passa, e Mordecai não se dobra, não se curva, não exalta a Amã. E as pessoas que estão do lado do próprio Mordecai dizem: por que você não faz isso? Ele é um homem do rei. E isso acontece várias vezes. Até, meus irmãos, que um grupo chega para Amã e diz: olha, há alguém aqui da corte que não se dobra quando você passa. Isso faz com que Amã preste atenção, e ele vê que é Mordecai. O que ele faz? Ele resolve perceber quem é Mordecai. E as pessoas disseram: olha, ele é um judeu. Lembre-se que no capítulo 2 ele faz questão de dizer para Esther que ela não falasse que era uma judia. Mas nesse momento ele fala para as pessoas que estão ao redor dele que ele é um judeu. E talvez está aqui a principal motivação dele não se dobrar. Ele entende que pelas mãos desse povo de Amaleque, que é representado aqui por Amã, muitas injustiças foram feitas contra o povo de Deus. Tramóias, emboscadas, muitas coisas erradas foram feitas. E eles não temiam a Deus. O resultado disso tudo é que fez com que Mordecai se colocasse em pé. Algumas interpretações. Alguns dizem que por ele ser um judeu, ele não poderia se dobrar para nenhuma pessoa por adoração. Nós não entendemos que seja somente isso. Poderia até ter sido isso, mas entendemos que tem mais coisas envolvidas aqui. Tem muito mais coisas. Porque nós vamos perceber que tanto Mordecai quanto Amã registram coisas contra os judeus. Só para termos uma ideia, depois que Amã sabe que ele é um judeu, ele não se satisfaz tão somente em querer ver a morte de Mordecai. Ele quer também a morte de todos os judeus, de todos eles. É como se dissesse: no passado vocês tentaram nos destruir, mas agora nós é que vamos destruir vocês. Então nós podemos entender que isso fez com que Mordecai não se dobrasse perante o rei, ou perante Amã. A coisa que também precisamos entender nesse texto é com relação a essa proposta de Amã. E a gente observa isso, e é importante que a gente entenda um pouco aqui a questão de números, a questão dos meses. Vamos para o versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur. Aqui começamos a entender o Yom Kippur.
ou o dia de libertação. Pur significa sorteio. Esse é o dia do sorteio. O que nós temos aqui? Meus irmãos, era comum entre os orientais ter dias para fazer e lançar sortes. Que caminho vamos tomar? Jogava-se uma espécie de dado e o número que saía dizia que caminho seria tomado. Amã está fazendo a mesma coisa. Ele vai lançar sortes sobre qual dia específico será o dia da destruição dos judeus. Meus irmãos, o mês de Nissan, para nós hoje, é como se fosse março e abril. Então, esse é o primeiro mês, que é o mês de Nissan. Então, significa que isso acontece em torno de março e abril. E lançou o Pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. 12º, que é o mês de Adar. Esse mês de Adar é fevereiro e março. Então entendam aqui, ele lança o sorte, e o dia da morte dos judeus seria um ano à frente. Um ano à frente. Isso é muito importante nesse texto, porque significa que Deus aqui agiu nesse momento. Imagine que a sorte pudesse cair no dia seguinte. Então no dia seguinte haveria a morte dos judeus. Mas não foi no dia seguinte. A sorte que foi lançada foi para um ano à frente. Isso fez com que o povo pudesse se preparar, mas mais do que isso, que Esther pudesse organizar o famoso banquete que vai depois gerar a libertação dos judeus. Olha que interessante isso, senhoras. Essa mulher consegue libertar o povo com comida, né? Fazendo boa comida, né? Então isso é muito interessante. Mas é claro, isso tudo fazia parte de um plano para poder desmascarar aquilo que ela vai dizer, o malvado Amã. Malvado Amã. Bom, meus irmãos, então ele estabelece aí esse dia, de acordo com as sortes, para a destruição dos judeus. E aí o verso 8 diz: então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos e todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Olha só, ele está fazendo aqui, né, aproveitando a sua ligação com o rei, ele é amigo do rei, ele está fazendo então com que o povo de Israel possa ser mal visto pelo rei. Meus irmãos, uma coisa que nós poderíamos chamar aqui, nesse quadro, eu gosto de chamar isso, nas quartas nós temos falado sobre isso, agentes do desânimo. Amã representa um agente de desânimo. Olha só o que ele faz. Ele cria toda uma cilada contra o povo de Deus. Ele arma, ele está fazendo uma grande armação. Ele fala mal do povo judeu para o rei. Verso 9: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executam a obra eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Meus irmãos, 10.000 tesouros de prata, poderíamos dizer que é o PIB de quase todo o ano do reino da Pérsia. É muito dinheiro. A gente não tem noção aqui do quanto de dinheiro é. Ele está dizendo o seguinte: olha, decrete isso, rei, e eu vou pagar tudo isso para o rei. Muito dinheiro, muito dinheiro. Ele tinha todo esse dinheiro? A resposta daqueles que analisam o texto e que estudam é não, ele não tinha todo esse dinheiro. De onde viria esse dinheiro? Viria da própria morte dos judeus. Alguém já assistiu o Tribunal de Lindenberg? Se você assistir esse filme, você vai perceber que muitos nazistas ficaram ricos com dentes de ouro, relógios de ouro, óculos de ouro, que vinham de onde? Dos judeus.
foram abertos os cofres de Berlim, de muitos daqueles generais, e haviam dentes e dentes e dentes e mais dentes e dentes de judeus. Como que ele conseguiria todo esse dinheiro? Com a morte dos judeus. Meus irmãos, esses judeus que estavam espalhados tinham alcançado sucesso. Nós podemos olhar para Daniel, nós podemos olhar para o povo que voltou para a terra, o povo que voltou para ter dinheiro para a reconstrução da terra. Isso a gente vê no livro de Esdras. Esse povo tinha propriedades. O que Naamã tinha intenção? Ao matar os judeus, ele tomaria propriedade desses judeus para si, e com esse dinheiro ele pagaria a morte desses judeus. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Hamedata, e o Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Olha a posição do rei. Ele não está sendo nem um pouco estadista, ele não está preocupado com crianças, com mulheres, não está preocupado com idosos, ele está só querendo ver a coisa acontecer pela ligação que ele tem com Amã. Talvez isso aconteceu em meio a muito vinho, a muita bebida alcoólica. Talvez o rei nem sabia o que estava fazendo. Novamente um problema no meio de Amã, álcool. Talvez, provavelmente seja isso. Não entenda o que está acontecendo. Meus irmãos, nós vamos perceber que há um decreto. O Naamã faz com que uma ordem corra rapidamente por meio da cidade. Essa ordem que vai correr, e havia um sistema de correio muito bom entre os persas. Eles tinham ótimos cavaleiros, ou seja, rapidamente a mensagem circulava por todo o reino. Então isso espantou todos os judeus de toda a nação. Mas é importante perceber como que a mensagem chegou. No texto dos versos de 7 a 8, fala que este povo era um povo que não tinha amarras, que não tinha lugar para viver, não tinha onde morar, não obedecia às leis. Mostra uma série de defeitos que esse povo tinha. Mas quando nós olhamos para o texto, no versos de 12 a 13, vocês vão ver que é suprimido as acusações. Há tão somente uma sentença, mas não há o porquê da sentença. Versos 12 em diante: chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã. Tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem e matassem, aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que lhes saqueassem os bens. Novamente, lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se apressassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. A ordem era uma ordem que não tinha sentido, essa mortandade, tudo isso acontecer. Não havia razão para que tudo isso acontecesse. Todos ficaram muito assustados com aquilo que estava acontecendo. E provavelmente nós estamos vendo aí a questão da bebida e o quanto isso estava afetando as ordens deste rei. E é nesse contexto, meus irmãos, que nós vemos o ódio, a raiva, a fúria deste homem. Toda a motivação de Amã foi uma motivação de revanche, de raiva, de fúria, de muita raiva,
e isso causa um grande espanto em pouco tempo em toda a população judaica, e até mesmo nos persas há esse sentimento de perplexidade, de grande perplexidade. Não é à toa que eu posso ouvir um relato de um ônibus que cai de uma ponte, morre 15 pessoas por causa de momentos de fúria e de raiva de uma pessoa que está com o celular na cabeça do motorista, e o motorista tenta revidar dando um tapa na pessoa, e o resultado é essa calamidade. Nesses momentos de raiva e de fúria, é isso que acontece. Muitas vezes, meus irmãos, tomem cuidado, nós somos tentados a agir assim quando estamos com raiva e furiosos também. Bom, eu queria que nós entendêssemos que o elemento mais importante desse texto é quando nós olhamos para o lançar sortes de Amã e chega no Pur. E por isso vai ter uma festa, até hoje comemorada pelos judeus, chamada Yom Kippur, onde eles comemoram esse livramento, essa libertação por meio da ação de Esther, que é o que nós veremos nos próximos momentos. Eu queria que nós saíssemos daqui hoje com esse salmo nas nossas mentes. 31, 14 a 15. Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse, Tu és o meu Deus, nas Tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Eu não sei se você tem inimigos, mas geralmente a gente tem. Geralmente a gente não consegue agradar todos, e algumas pessoas ficam com raiva da gente. Muitas vezes a gente nem sabe por que a pessoa tem raiva da gente, mas muitas vezes acontece de termos inimigos. É uma coisa triste ter inimigos, mas eu queria trabalhar algo mais profundo. Posso dizer isso: eu e você temos inimigos, e podemos dizer que temos um inimigo em comum. O príncipe deste mundo é o nosso inimigo. E se podemos entender algo desse texto, é que aqui podemos ver a geração da serpente contra a geração da mulher, e a geração da serpente, que é a destruição da geração da mulher, representada aqui pelo povo de Deus. Então eu preciso dizer isso para você hoje aqui. Tem alguém muito interessado no seu fim, tal como Amã estava interessado no fim do povo judeu. Tem alguém muito interessado em fazer com que você se desanime na obra do Senhor, que você desista, que você reclame e viva tão somente reclamando e deixe de lado as coisas de Deus. Há um grande inimigo, o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas vidas, é Satanás. Só que precisamos dizer uma coisa. O texto que lemos hoje na nossa liturgia, vocês se lembram? O primeiro texto. Vocês lembram do primeiro texto? Vocês se lembram mesmo do primeiro texto? Quem venceu? Cristo venceu. E todos os inimigos de Cristo já estão derrotados. O povo nesse momento está aflito, porque há um grande perigo. Nós também temos um grande inimigo, mas não estamos mais aflitos. Essa ceia representa que a morte de Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente. Toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Deus, pois o inimigo pode querer o nosso fim, mas ele já está derrotado. Ele trabalha como aquele que já perdeu, mas tenta levar algumas pessoas com ele. É como uma cobra, quando tem a cabeça ainda esmagada, mas tenta fazer alguma coisa com o seu corpo. É isso que o inimigo tenta fazer, mas ele já está derrotado. Então, nesta noite, nós estamos comemorando a vitória de Cristo por meio da Santa Ceia. Nesta noite, nós estamos adorando ao nosso Deus, porque Ele venceu, está sentado no trono, e toda língua, todo povo, toda nação o glorifica pelo que Ele fez e pelo que Ele realizou. Então, meus irmãos, nós estamos felizes, mas ainda o inimigo é poderoso e quer a nossa destruição. Por isso devemos estar vigilantes e devemos estar atentos. Muitas vezes esse inimigo tenta nos atingir, como tentou atingir o povo no tempo de Esther, no tempo de Mordecai. Então, deixa eu dizer algo para vocês. Primeira aplicação: sempre teremos agentes do desânimo. Satanás sempre quererá que você se desanime na fé. Satanás sempre vai querer colocar empecilhos na sua vida para que você desista de Deus. Satanás vai sempre querer tramar coisas para que você seja uma pessoa azeda,
chateada com tudo e com todos, inclusive com a própria igreja. E é por isso que muitas pessoas desistem da igreja. É por isso que muitas pessoas desistem das coisas de Deus. Por isso, seja forte. Uma outra coisa, por meio desses inimigos vêm realmente aflições. Nós devemos agradecer por esses inimigos. É isso mesmo. Porque é por meio desses inimigos que muitas vezes nós nos consagramos mais. O Salmo 119, verso 71 diz: foi-me bom ter passado por aflição, para que eu aprendesse mais da tua lei. Geralmente é com os inimigos à porta que nós nos tornamos mais crentes. Quando eles não vêm, a gente sente falta. É bom ter inimigos muitas vezes. É bom ter problemas. É bom ter dificuldades. Porque é nesses momentos que sabemos que somos dependentes de Deus, que somos carentes dele, que carecemos da ação dele sobre nós. É importante, meus irmãos, valorizarmos isso. Uma grande oportunidade que temos na pessoa de Cristo, porque quando nós passamos por dificuldades, nós temos uma oportunidade de imitar a Cristo. Cristo também teve muitos inimigos. Ele lutou contra grandes inimigos. E é por isso que Cristo orava tanto. Ele estava sempre em constante vigilância. E é por isso que uma das últimas lições de Cristo é orai e vigiai. Porque Ele estava diante de grandes inimigos. Nós também estamos. Quando nós temos inimigos, nós temos a oportunidade de imitar a Cristo. E geralmente eles estão no faculdade, trabalho. Muitas vezes eles querem o fim do nosso casamento. Muitas vezes eles querem a nossa destruição. E nós precisamos, meus irmãos, entender que esse é o momento de sermos firmes no Senhor. O que é importante dizer desse texto é que o Senhor é o nosso corpo, a nossa sorte, Ele é o nosso alívio. No meio disso tudo, no meio dessa aflição toda, ainda tinha tempo. A sorte que foi lançada deu tempo para que o povo se organizasse e se preparasse para o dia do Yom Kippur, o dia da libertação. Então, meus irmãos, nós podemos ver novamente a providência de Deus sendo o nosso corpo. Quantas vezes Deus nos ajuda de tantas maneiras e de tantas formas. Mesmo em meio às dificuldades, nós temos um alívio que vem muitas vezes e de várias formas. Quero dizer um testemunho pessoal. Recentemente estive muito desanimado, triste. Tive que enfrentar grandes inimigos dentro de mim mesmo. De onde menos esperava, vi críticas perversas, não críticas construtivas, críticas perversas. Muitas vezes subi ao púlpito triste e desanimado, sem forças. Muitas vezes ia para um aconselhamento tentando encontrar mais forças em Deus para tentar ajudar quem me estava aconselhando. Porque não via honestidade, eu não via coisas boas, eu não via coisas que pudessem me animar, inclusive no próprio contexto dos líderes da minha igreja, no próprio contexto das lideranças. Isso me causava grande desânimo. O primeiro semestre foi um momento de grande sofrimento, de dor, de grandes lutas. E ainda tenho e sofro questões assim. Mas Deus é puro. Deus mandou alívio. Deus mandou socorro. Veio pela vida da minha esposa, pelo sorriso das minhas filhas, e por alguns presbíteros e irmãos que notaram e me abraçaram e me ajudaram. As lutas são grandes, mas Deus muitas vezes manda cura e alivia a pressão, os sofrimentos e as lutas. Ao invés de ter alguém apontando o dedo para te criticar, dando uma mão para te levantar. Meus irmãos, a grande questão é que isso vem de inimigos. E o principal inimigo que motiva tudo isso é Satanás. Mas o príncipe deste mundo, João 16, verso 11, já está condenado e já está derrotado. E a resposta está diante de nós através desses inimigos. Que você saia daqui hoje confortado, porque você é vitorioso em Cristo. E apesar de ter lutas e dificuldades na sua vida,
não se esqueça que Ele vai com você e Ele já te deu a maior de todas as vitórias, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.